Em vários países tem muitos brasileiros que a gente os gringos quando vêm fazer as montagens dos espetáculos, em especial na Time for Fun, eles ficam encantados com uma coisa que a gente tem, que a gente passou a chamar isso pejorativamente de jeitinho brasileiro, mas que para os gringos o jeitinho brasileiro, que não é esse jeitinho de tentar passar, levar vantagem, mas é a adaptação à dificuldade, né? Porque o europeu e o americano, eles são muito cartesianos, então eles têm muitas dificuldades em adaptações, enquanto os brasileiros são muito rápidos. Tem um problema, ele já resolve de alguma forma. Então, às vezes a gente cria uma solução com uma fita crepe ou para que o espetáculo aconteça, e isso faz com que os gringos fiquem encantados com o poder de adaptação dos brasileiros, com a musicalidade, com tudo isso. Então, acho que em algum momento também a gente vai começar a exportar obras e tudo mais. A Renata tinha uma pergunta antes da gente cair, né? Oi. É um pouco a ver com a pergunta do Queco, na verdade. Que você comentou da dificuldades de patrocínio para os musicais originais, para os musicais nacionais. Você acha que essa hoje é a maior dificuldade para os musicais nacionais? Assim? E se você vê alguma saída para isso? O SESC. É a maior dificuldade, sem dúvida, que é acreditar nos projetos. E a gente só vai conseguir fazer isso com a ajuda do SESC e do SESI. Porque os grandes produtores vão continuar investindo nas franquias, porque eles conseguem mostrar para os patrocinadores, os grandes. Imagina assim, para eu fazer o Escravizaura do jeito que a gente quer fazer o Escravizaura, eu preciso de 10 milhões de reais. Para fazer o Chicago, eles precisam de 10 milhões de reais. E aí, juntando todos esses valores, nenhum musical original brasileiro até hoje conseguiu 10 milhões de reais. O que conseguiu mais talvez tenha sido Gabriela, que conseguiu 3 milhões, né? São valores que são realmente assustadores, né? Você falar nessa quantidade de valor, mas é porque quando você entende que o som é muito caro e agora com o dólar no valor que está, o som fica mais caro ainda. Uma cápsula de microfone custa $500. No Madagascar, a gente usa 15 cápsulas de microfone. A gente está um mês em cartaz e já quebraram 7. Então, você quando quebra, elas são locadas, você tem que pagar por esse valor. Então, só você fazer essa conta de 7 vezes 5, quem for bom de matemática pode me ajudar e responder. Não sei quanto que é 7 vezes 5. 35. 35. Então, a gente está falando de $3.500 vezes 5,6. Quanto que a gente chega aí? Quase 20 mil. Só em cápsula de microfone. Estou falando das quebradas. Muito difícil, gente. É muito difícil. Das quebradas, né? Então, assim, a gente falou de 20 mil reais que a bilheteria não paga, que uma bilheteria de um dia dá 20 mil reais. E foram 7 cápsulas de microfone. Fora, assim, a manutenção de figurino, de cenário. Quer dizer, então, você tem uma série de custos quando você vai somando de 20... é só 20 mil, 20 mil daqui, 20 mil dali, 20 mil, 20 mil, 20, quando você vê 10 milhões de reais. Diga, Mary. Tá mudo. Tá mudo. Oi. Eu vi que uma reportagem sua, eu estava até procurando para ver onde que eu tinha visto a reportagem, que acho que é Fileira Musical, não sei dizer, primeira fila, não sei dizer qual foi, que você estava falando sobre o espetáculo Escravizaura, que você falou que você vai ter que vender para fora, você vai ter que levar para fora o espetáculo para depois trazer de volta. E aí eu falei, como assim? Tipo, você falou que é mais fácil levar e estando lá fora, vender novamente pro Brasil. Aí eu fiquei meio perdida. É isso.
É exatamente isso. É mais fácil eu produzir ele nos Estados Unidos do que produzir ele no Brasil, porque nos Estados Unidos eles têm interesse em contar histórias originais, investe-se muito na concepção de um espetáculo, enquanto no Brasil a gente não investe. Por exemplo, eu produzir um espetáculo como o Escravo Isaura, eu precisaria, vou simplificar para talvez vocês ficarem mais claros. Vocês conhecem o Wicked, o musical? Acho que é o musical mais conhecido. Assim. O autor dele, o Stephen Schwartz, ele ficou 3 anos escrevendo o Wicked. E aí, depois de 3 anos, ele começou a fazer um processo chamado workshop, que é você ensaiar o espetáculo com alguns elementos e você já começa a trazer cenário, figurino, e os atores recebem para fazer isso, todas as pessoas envolvidas recebem, então tem um investidor que paga esse investimento para desenvolver o espetáculo. E aí, depois que você faz o workshop, você faz prévias, normalmente em outra cidade que não é em Nova York. O Wicked fez... Então, o Wicked fez 2 anos de workshop. Então, imagina que um processo de ensaio que a gente ensaia 6 vezes por semana, das 10 às 6, durante 2 anos para desenvolver o espetáculo, para você ensaiar as coreografias, para você experimentar as coreografias, ver qual coreografia funciona, qual não funciona. Aí eu sento com a orquestra, experimento os arranjos, vejo qual funciona, qual não funciona. Esse arranjo está funcionando, aqui as madeiras não estão boas, aqui os metais estão soprando demais, aqui eu preciso de mais percussão, aqui eu preciso de um tímpano menor, maior, não sei o quê. Durante 2 anos, eu experimento os figurinos, aí experimento o cenário, vejo o que do cenário está entrando, funcionando, não está. Vou para San Diego, fico 1 mês em cartaz, experimento todo, sinto como é que o espetáculo está funcionando com o público. Depois de 2 anos, então foram 3 anos desenvolvendo o roteiro, 2 anos ensaiando, mexendo no roteiro, mexendo em letra de música, mexendo em tudo. Faz 1 mês em cartaz em San Diego. Quando acabou em San Diego, os produtores falaram, então tá bom, agora a gente pode ir para Broadway. Ele virou e falou assim, olha, eu preciso de mais 1 ano para terminar de desenvolver o espetáculo, porque ele ainda não está do jeito que está. E para isso, eles precisavam de um investimento, que na época era um investimento de mais ou menos $1 milhão, que é 1 ano de projeto. Então, seria quase 100 mil, um pouco menos de $90 mil por mês, para continuar desenvolvendo e fazer esses ajustes. Ele convenceu os investidores, os produtores, a colocarem mais esse $1 milhão, então virou mais 3 anos. Aí sim, quando eles fizeram isso, o espetáculo foi para Broadway, ficou 1 mês e meio em prévias, então fazendo o espetáculo, uma temporada, como se fosse o espetáculo nosso aqui em prévias, então o ingresso é muito mais barato, para no meio, é como se fosse um ensaio aberto. 1 mês e meio, e aí depois disso, ele abre para o público. Essa conversa, quando ele me contou essa história, foi... O Wicked estava 5 anos em cartaz e ele faturava, naquela época, $1,5 milhão por semana. $1,5 milhão por semana, porque era o espetáculo, mais a lojinha, mais não sei o quê, nananá, e mais os direitos que ele vendia para o resto do mundo. Todo esse processo que eu descrevi para vocês, ele não existe no Brasil. Ele é inviável de ser feito. Então, por exemplo, o Escravo Isaura eu já fiz workshop em Washington, em Nova York, fiz um ensaio em São Paulo, experimentando coisas. Nesse processo, a gente mudou música, mudou arranjo, mudou personagem, mudou história, mudou um monte de coisa. Mas é muito difícil você fazer isso, ter alguém que invista. Não é o nosso entendimento. Então, é mais fácil levar para lá, faço essa história, convenço algum produtor a investir nisso, e aí o espetáculo acontece. Porque se eu faço isso no Brasil, vou usar o exemplo do Bauhaus, uma Aparecida, que é o mesmo compositor dos 2 projetos,
ele compôs o espetáculo durante ele já vinha compondo algumas coisas, mas compôs em 2 meses de ensaio, ele compôs um espetáculo inteiro, fez os arranjos todos, aí o espetáculo estreou. Nem ninguém dos criativos tinha tido tempo de experimentar possibilidades. Aí o espetáculo já estreou, já cumpre temporada, já cai na mão dos críticos, os críticos já metem a boca, aí você vai mudando coisas durante o processo, só que aí deu 2 meses e meio de temporada, acabou o espetáculo, e você não conseguiu experimentar, nem melhorar, nem tornar o espetáculo um produto rentável para ser vendido. Então é isso. O que é uma pena, né? Porque a gente tem muito material, assim, até de dramaturgia, muita história. Sim. Por exemplo, Aparecida, antes de eu assistir, eu vi muita gente falando mal. Eu fui assistir Aparecida e adorei, achei o máximo. Eu achei incrível. Se você ouvir as músicas no Spotify, porque aí foi gravado depois sim, do espetáculo, você vai ouvir e você vai falar assim, meu Deus do céu, que coisa incrível, divina, maravilhosa. É lindo, é lindo. O rosto é lindo, tem coisas maravilhosas. Ouçam. Mas e aí, isso que eu acho engraçado, não seria de interesse dos produtores querer vender esses produtos autorais para mostrar a nossa cultura, para mostrar o trabalho para fora? Não, interesse mas é difícil conseguir patrocínio para que isso aconteça. E os espetáculos, por exemplo, não se sustentam, porque fazer um projeto desse na Broadway, por exemplo, o Wicked está em cartaz até hoje, vários musicais estão em cartaz até hoje, aí depois eles vendem essa produção para diversos países. A gente ainda não tem essa tradição de vender os nossos espetáculos para os outros países. A gente não tem essa tradição quando a gente fala de mercado de teatro musical nos Estados Unidos, é um universo muito diferente do nosso. Tem gente que faz musical por exemplo, Madagascar é um espetáculo que nunca foi para Broadway, mas é um dos espetáculos mais montados em escolas nos Estados Unidos. Tem gente que compõe espetáculos para a escola. Isso vende muito, porque ele é feito para a escola. Lá, a formação, uma criança que quando chega no high school, que é o colegial aqui nosso, que é 15, 16 anos, ela já fez pelo menos 4 ou 5 grandes musicais dentro da escola. Meu sonho. Então, é uma formação completamente diferente. Quando eu fui para Washington, o autor do libreto do Isaura é americano. Ele dá aula de teatro numa escola em Washington, na mesma escola, inclusive, que quem fundou foi o George Washington, naquele condado lá. A escola é uma escola padrão, pública, e que tem uma sala de teatro para aulas que é de 200 metros quadrados, tem acervo de figurinos, tem uma biblioteca só do grupo de teatro, aí tem o grupo da orquestra, que é uma sala para orquestra, que é toda preparada para uma orquestra, que tem os instrumentos todos para os alunos. Por exemplo, você tem uma tuba lá para você estudar tuba, você tem um trompete para você estudar trompete, tem aula de partitura, tem aula de regência, tem aula de teoria musical. Então, uma criança, quando vai para um conservatório de teatro musical, ela não vai para aprender música, ela não vai para aprender teatro, ela vai para se aperfeiçoar, porque lá é muito comum você conversar com um bartender que fez N no high school ou que fez Les Mis no high school. Inclusive, esses musicais que são mais pesados, Les Mis, Jekyll and Hyde, eles existem uma versão que eles chamam uma versão júnior, que eles tiram todas as coisas que são mais pesadas para vender para as escolas, porque isso faz com que você popularize o gênero, faz com que você forme plateia, faz com que você já insira a cultura da pessoa gostar do teatro musical. Então, é comum você chegar lá e ter um cara que trabalha no posto de gasolina e que ele fez musicais na escola, mas ele não quis seguir carreira. É muito comum isso. Existe feiras para divulgar espetáculos, feiras para divulgar. Eles olham para o produto teatro musical como um produto como cinema. E a gente ainda não faz isso. A indústria do entretenimento lá é realmente uma indústria. Aqui a gente finge que dá o nome que mas não está anos-luz de distância. Anos-luz. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu acho que o Estevam já deve ter ouvido essa história. Quando eu fui dirigir o Escravizaura,
eles falaram assim para mim, olha, a stage manager chegou e falou, você vai querer fazer 55 por 5 ou 80 por 10, que é o tempo de ensaio. 55 minutos com 5 minutos de pausa, 80 minutos com 10 de pausa. Eu falei, vamos fazer 55 por 5. Tá bom. Aí eu fui fazendo o ensaio, ela veio com 50 minutos e me falou, olha, daqui 5 minutos tem que parar. Eu falei, tá bom. Só que eu continuei tocando o ensaio. Deu 55 minutos, ela parou o ensaio, não fui eu que parei o ensaio. Eu falei para ela, pô, mas sou eu que estou dirigindo, estou no meio da cena. Ela, 55 minutos. Ou você vai fazer 80. E ela parou o ensaio, as pessoas levantaram e saíram, porque era o combinado. Isso está dentro do sindicato, é uma regra de todos eles. Elas saíram, beleza. Só que com 4 minutos e meio já estava todo mundo dentro da sala, preparados. Com 5 minutos eles começaram a ensaiar de novo. Isso vem da formação deles. Não, então, assim, o ensaio começa às 9. Não é que o ensaio às 9 a gente chega. Não, o ensaio começa às 9. Às 9 horas estão todos prontos para ensaiar sentados na mesa com as suas partituras abertas. Não é às 9 eu chego, aí a gente faz aquela social, conversa e depois... Não, isso não existe. Não existe. Então, a gente... lá realmente é um mercado e isso é técnico, é criativo e são os performers. Fernando, você tem mais alguma pergunta para fazer para o Marlos? Eu não sei até quanto tempo ele vai conseguir ficar aqui presente, então já vamos... Você leu minha mente e fez a minha pergunta aquela hora. Ah, sim. Sobre o prêmio Ferreira. Eu posso mais 5. Ótimo. Mais 5. Eu queria então que você respondesse, Marlos, porque agora a gente está voltando, né, de um hiato de quase 2 anos, em que muita coisa mudou, inclusive na política, a questão de Lei Rouanet, que viabilizava muito alguns espetáculos e que foi demonizada durante, né, esses últimos tempos. Como que você vê agora o retorno do teatro musical depois dessa pausa e agora com essas novas questões de leis que talvez possa problematizar a formação de novas plateias? O que eu sinto informar para vocês é que, caso o governo Bolsonaro seja reeleito, a gente vai ter 0 espetáculos em cartaz. Eu espero que não, né? Que ele não seja reeleito. Eu também. Mas vivemos numa bolha, né? Existe uma parcela da nossa população que ainda vive sob o feitiço de Áquila. A gente está ainda vivendo sob o reflexo de anos anteriores para captação, então o ano que vem a gente ainda vai ver um número de musicais aprovados, espetáculos culturais, e não falo só musicais, mas falo espetáculos culturais sendo realizados, porque eles vêm de outras captações, mas isso vai acabar. Porque, só para vocês terem uma ideia, normalmente a gente tinha aprovado projetos culturais em geral. E eu não falo só de musical, eu falo musical, exposição, cinema, peça de teatro, festival, exposição. É uma infinidade de tudo que está relacionado à cultura estava ligado à Lei Rouanet. A gente tinha, em média, 1.800 projetos, acho. Não lembro agora o número exato, mas era um número alto de aprovações por mês. E aí não é só aprovação, é aprovação, liberação, liberação da conta movimento para ser uma liberação em geral. Desde que a atual pessoa que ocupa a cadeira de secretário especial de Cultura assumiu, esse número caiu para 6 projetos por mês. Então, a gente está falando de 1.800 para 6. Então, isso 6 no país inteiro, né? Então, vai cair, despencar o número. Deixa eu só atender aqui um segundo. Oi? Oi? Pode subir. Como assim?
Nunca foi cobrado? Não, eu sempre recebi visita, nunca recebi isso. Já vamos indo para as considerações finais, hein? Marlos, Tá. ocupado. Flávio, vai tirar foto? Desculpa, gente. O hotel está surtando aqui. Então, a gente tem um número muito menor de projetos aprovados por ano, por mês, né? Viraram 6 projetos. Então, a gente provavelmente não vai ter nenhum projeto sendo realizado. Isso vai fazer com que a gente tenha menos espetáculos e aí a importância do SESC e do SESI vão ser muito maiores. A gente não vai ter esse tipo de espetáculo, não cabe dentro de um SESC e do SESI e não cabe dentro da estrutura, não é da estrutura do teatro, porque o SESI até chegou a fazer, mas não cabe dentro do entendimento, porque o SESC e o SESI vão virar os únicos lugares onde as peças vão poder ser produzidas. Então, a importância dos SESCs e dos SESIs vão ser muito grandes. E só uma pergunta minha agora, que é uma coisa mais técnica, que é uma curiosidade mesmo, porque eu pesquiso um pouco sobre produção, mas não sou produtor, mas eu gosto de pesquisar sobre isso. Você acha que mesmo as grandes empresas, Petrobras, Bradesco, que geralmente, né, eram patrocinadores, mesmo eles tendo aquelas questões de isenção, de imposto fiscal, se isso já não poderia ajudar a viabilizar, a continuar patrocínio, mesmo sem o teto alto da lei? É porque tem duas questões. A primeira é que não vai ter projeto aprovado, então eles não vão ter onde investir. E não é uma questão de teto, é uma questão de não ter aonde investir mesmo. Não vão existir projetos. Porque, por exemplo, os projetos que teriam que acontecer em 2022, eles têm que estar aprovados no começo de 2021, para poder dar tempo de você receber o aporte financeiro e fazer a pré-produção do espetáculo inteiro, que é construir cenário, figurino, essas coisas começar a ensaiar. Então, você tem que receber um ano antes. Então, tudo que está de 2022 tinha que estar sendo aprovado em 2021. Então, o que vai acontecer em 2022 são coisas que estão aprovadas de 2019. Entende? Uhum. Então, esse é um processo que não existe. Eu pergunto muito isso porque, por exemplo, em Nova York não existe essas questões de leis, né? Vem um patrocinador. Não, existe editais, existe leis de incentivo, só que existe o mercado lá é tão maior que existe os investidores interessados em ter lucro. Porque o que acontece quando você usa a lei de incentivo, você tem que dar contrapartida social. Então, só para vocês entenderem, 50% da bilheteria de um espetáculo, de um espetáculo incentivado, não pertence ao patrocinador, pertence ao governo, que são as contrapartidas sociais e os ingressos de sessão popular. E se a gente levar em consideração que 90% da bilheteria do teatro é de meia entrada, então, daqueles 50% que existe para o produtor, na verdade, ele tem 25% só, porque metade foi bilheteria. Então, o dinheiro que sobra para você como pseudo-lucro do produtor é muito baixo. E, na maioria das vezes, ele não conseguiu captar todo o valor, então ele tem que pegar o dinheiro da bilheteria para usar na manutenção do show. Então, não existe. Então, nos Estados Unidos existe lei de incentivo, existe edital, mas os produtores abrem mão para que eles não tenham que fazer nenhuma contrapartida, porque lá é realmente um business. A última pergunta, por favor, rapidinho. A última. Você falou de meia entrada. Existia um projeto aí que estava querendo acabar com a meia entrada. O que você acha sobre isso? Porque há um tempo já se falava sobre isso, né? Que se acabasse com a meia entrada, automaticamente os preços cairiam. Qual que é a sua opinião sobre isso? Se realmente isso daria certo? Se acabasse com a meia entrada, seria importante. Por que acabar com a meia entrada? Porque a meia entrada hoje, do jeito que ela é uma grande mentira, uma falácia, porque é a metade do dobro. Porque o que acontece? Se eu tenho só 25% da minha plateia para bancar os custos, o que eu faço?
eu preciso bancar os custos dos projetos, então eu vou dobrar o valor do meu ingresso, porque hoje a minha entrada, qual que é o problema? Qual é o problema da minha entrada? O problema da minha entrada é que eu não recebo nada para dar 50% do meu produto. Então, não existe, por exemplo, o bilhete único. Eu gosto de usar muito o exemplo do bilhete único. Toda vez que a gente usa o bilhete único, a empresa de ônibus, a gente não paga a passagem, né? A segunda passagem. A gente paga a primeira, mas não paga a segunda. Ou os idosos não pagam a passagem, mas vocês reparam que o cobrador vai lá, passa e gira a catraca, porque a empresa recebe por essa passagem. Existe um subsídio do governo para pagar a passagem, a nossa passagem. Então, se a gente anda 4 vezes, a gente paga uma, mas o governo paga essas outras 3. O problema da minha entrada é que eu dou o desconto, mas não recebo nada. Eu simplesmente dou o desconto e fica por isso mesmo. Então, eu tenho que, de alguma forma, equalizar essa conta. Então, o que eu faço? Eu dobro o valor do ingresso. Se o meu ingresso custa R$150, eu vou colocar ele a R$100. Porque aí o que vai virar esse valor para poder cobrir os meus custos. Porque, na verdade, ele vai custar R$100, mas como 95% das pessoas pagam meia entrada, o ticket médio vira R$50. O Fulvio Stefanini, uma vez foi fazer um espetáculo no interior, e aí ele vendeu 400 ingressos na sessão, 399 era a meia entrada. No final da sessão, ele falou assim, queria saber quem foi que pagou a inteira. Aí a pessoa levantou a mão, ele foi lá e devolveu. Eu não vou deixar você pagar sozinho inteira, então eu vou te pagar, tá aqui a sua metade, você também tem desconto por ter pago inteira. Porque é isso, todo mundo pagou meia. Então, se todo mundo paga meia, então a gente baixa o valor. Custa R$100, vai todo mundo pagar R$50. É isso. Eu era contra a pessoa que fez a proposta, né? Não gosto dela, mas é isso. Mas, enfim, faz sentido e acho que a plateia sairia beneficiada, né? Enfim. Sairia beneficiada, no fim das contas. Sim. Vamos só fazer uma foto aqui para a gente registrar a reunião de hoje, por favor. Então, vamos lá. Olha a foto! Aê! Obrigado. Marlos, queria te agradecer. Você pode fazer suas considerações finais. Muito obrigado. Acho que você só veio para somar o que a gente tem feito durante essa pandemia inteira. Toda semana a gente aqui falando e dando aula e fazendo atividade com o pessoal, ensaiando. Então, acho que você fechou um ciclo aqui, porque esse está sendo a nossa última reunião, acho que do ano, e talvez esse projeto virtual, que agora o Brother vai voltar presencial. Então, eu queria que você desse as suas considerações finais e te agradecer pelo seu tempo. Deixa eu falar uma coisinha, Estevão? Deixa eu falar uma coisinha. Pode falar. Então, eu queria endossar aí as palavras do Estevão. Realmente, eu considero que a gente encerrou o ano com chave de ouro, com você como convidado. Você trouxe informações muito legais para a gente. Acho que o pessoal está aqui, tá embevecido ouvindo, né, todo o seu conhecimento, né? E para a gente é importante, né? A gente não faz, né, como o Estevão deve ter te falado, a gente não faz teatro musical, mas a gente tem esse trabalho que faz homenagem ao teatro musical. É todo voltado, né, para homenagear o teatro musical, né? Então, eu acho que foi muito importante para todos nós que estamos aqui hoje e encerramos realmente 2021 com chave de ouro. Muito obrigado. Eu que agradeço, espero que tenha sido proveitoso para vocês. Eu sempre gosto de falar porque eu aprendo muito quando eu falo. Eu ouço muito o que vocês falam. Eu só consideraria vocês não eliminarem a possibilidade de fazerem esses encontros virtuais, continuarem. Eu sugeriria que vocês fizessem um encontro com uma pessoa chamada Jamil Dias, que fala sobre a história do teatro musical no Brasil. É a pessoa que mais conhece teatro musical no Brasil. Incrível. E ele vai surpreender vocês muito. Marlos, depois, se você puder, manda essa bibliografia, esses livros, tá? Mando sim. E vamos querer, eu pelo menos vou querer muito esse livro que você falou, tá? Que você colocaria à disposição, tá bom? Claro, não tem problema nenhum. Eu faço isso.
Inclusive, até para a gente usar aqui como futuras aulas, porque, inclusive, eu fiz uma série de videoaulas aqui para o pessoal que eu queria atualizar e continuar. Então, eu estou atrás até de novos materiais para poder continuar esse projeto com eles aqui. Então, seria incrível a gente ter esse terceiro. É muito importante a gente ter esse material. Pode deixar, pode contar comigo. Então é isso, gente. Obrigado. Obrigado pela participação de todo mundo que ficou aqui presente todos esses meses. Marlos, espero que a gente possa ter novamente um contato aí, você conhecer o projeto pessoalmente. E quando quiserem, me chamem. Se tiverem coisas, mandem pelo Estevão, o Estevão me manda. E eu respondo assim, vou mandando áudio, o que for. E estamos torcendo muito para o Madagascar vir. Eu também. Por favor. Torcendo para vir para São Paulo, né? Isso. Pode ir para Santos também, não tem problema. Santos, melhor ainda, Santos. Melhor ainda. E tem público, gente. Tem melhor público, ainda em Santos. Aí. Melhorou. Combinado. Valeu, gente. Então. Tchau, tchau. Tchau, Marlon. Tchau. Final de semana para todos. Tchau, pessoal. Boa noite. Valeu.